Olá, pessoal, bom dia. Espero que vocês tenham uma excelente semana, negócios. Agradeço aí a participação de vocês para a gente falar desse tema do IFRS 16, né? Estamos aqui com a MCS Markup. Então, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, ou vocês podem levantar a mão, o microfone está liberado, tá? Peço uma gentileza para vocês que, ao final desse nosso bate-papo, nós vamos mandar uma pesquisa de satisfação. Gostaríamos e muito da contribuição de vocês, né? Para cada vez mais a gente possa estar melhorando, né? Os nossos webinars, tá bom? Então, Luiz Lessa, Felipe, fiquem à vontade. Bom dia Vou comentar, a Felipe? Bom todos. dia. Obrigado, Edmundo, pela Bom apresentação. dia. Hoje a gente vai trazer para vocês aqui os quatro principais desafios que a gente enxerga aqui no contexto da implementação do IFRS 16. Eu sou Felipe Rosa, sou sócio de inovação e transformação digital aqui na MCS Markup, especializado em criação de automações no contexto financeiro, contador também, como muitos de vocês aqui. E quem vai trazer essa apresentação para a gente hoje aqui é o Luiz Lessa, que faz parte do nosso time de auditoria. E mais para frente a gente vai explicar o porquê a união dos conhecimentos de auditoria e FRS 16 e transformação digital pode facilitar a vida de todo mundo. Lessa, é contigo. Beleza, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer aqui estar falando para vocês. Meu nome é Luiz Lessa. Como o Felipe apresentou, eu sou gerente sênior aqui do time de consultoria e auditoria da LCS Markup. Vou falar um pouquinho, uma breve apresentação. Eu fui gerente da PwC, trabalhei lá durante 8 anos, depois trabalhei mais 2 anos na KPMG, mas na área de Account Advisor, onde participei de muitas implementações aí do CPC 06. A gente segue ainda como um tema recorrente aqui nas nossas atividades, seja através de clientes de auditoria ou consultorias para alguns ajustes e combinações de negócios, enfim, esse tema é um tema que recorrentemente a gente tem discutido. E a ideia desse webinar é trazer aqui alguns pontos que nós discutimos bastante ao longo desse ano, mas é também uma oportunidade, pessoal, de trazer para vocês interações, caso vocês tenham alguma questão na rotina de vocês, no dia a dia de vocês. Acho que a ideia desse webinar não é se limitar aos pontos que a gente identificou aí ao longo desse ciclo, mas também dar a oportunidade de trazer experiências e compartilhar e ter uma troca com vocês sobre questões que estão dentro da rotina de vocês, tá? Então, eu vou falar sobre esses pontos, alguns podem estar no dia a dia de vocês, mas caso tenha alguma questão que não seja abordada, fiquem à vontade, a gente vai ter um tempinho aí ao término dessa apresentação para discutir sobre questões mais inerentes às respectivas empresas aí que vocês representam, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que a gente vai trazer hoje aqui, na verdade, vou dar um passinho atrás, vou falar um pouquinho sobre o que é a norma, tá? Acho que para esse fórum, acredito que todos já estejam ambientados, mas a ideia do CPC 06 é trazer para os balanços contratos que anteriormente não eram reconhecidos. Então, eu trouxe aqui até uma frase do presidente do IASB, que na época a gente não tinha ali, principalmente de longo prazo, empresas de aviação, a gente não enxergava qual o efeito desses contratos ao longo prazo, né? Quais as obrigações que eu tinha ali ao longo do contrato, e também eu não conseguia enxergar o ativo que gerava o benefício ali dentro da minha operação. Então, a ideia geral do CPC 06 é trazer para dentro dos balanços e para os leitores essa visão das obrigações a longo prazo que os contratos de arrendamento eles acabam trazendo, tá? O CPC 06 ele tem, acho que os principais pontos e acho que as principais discussões elas ficam muito relacionadas aos pagamentos, né? A gente tem eu trouxe aqui alguns exemplos de pagamentos que devem ser considerados no cálculo e a gente vai estar abordando alguns deles aqui nesses pontos. A gente tem os pagamentos fixos, os pagamentos fixos em substância, são, acho que trazendo exemplo assim, o pagamento fixo é o pagamento normal, que a gente paga mês a mês, e o fixo em substância são pagamentos que têm alta probabilidade de acontecer. Por exemplo, alguns contratos que têm alguma condição
de pagamento de um valor adicional. Vou dar um exemplo simples. Caso a loja abra 10 vezes por mês, você me paga um adicional de 20% do valor. Isso é um pagamento em fixo e em substância, porque é altamente provável que a loja abra acima desse período, tá? Além disso, a gente tem os pagamentos variáveis por índice ou taxa, que basicamente são as correções, né, atreladas aí anualmente a gente tem essas correções monetárias, né? E a maior parte dos contratos que a gente revisa tem os demais pontos que afetam ali o pagamento e consequente cálculo que a gente traz são as opções de compra, multa por rescisão de contrato, descontos, né? Acho que a gente pós-período de pandemia a gente teve uma experiência muito forte de contratos que foram ajustados ao longo da execução com descontos condicionais. Então, acho que a gente teve alguns exemplos de clientes que tinham muitas estruturas físicas que renegociaram ou tiveram descontos integrais ali dos valores a pagar durante um período pós-período de pandemia, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem identificado com certa frequência são períodos de carência, tá? O que é o período de carência? Isso aqui no Rio de Janeiro tem acontecido com muita frequência. A gente vê muitos prédios, né, muitas oportunidades aí de locação e tem muitas empresas que estão fornecendo ali descontos de 1 ano, 6 meses, 3 meses, para que você faça um contrato de locação do imóvel, tá? Então, o que acaba acontecendo? Na prática, você deixa de pagar ali os valores por um período e depois você começa a pagar isso normalmente, tá? Como é que a gente captura isso dentro do CPC 06? A partir do momento que você assina o contrato, por mais que você tenha um desconto condicional por um prazo definido, por exemplo, aqui nesse exemplo a gente trouxe um contrato que tem um desconto de 3 meses, tá? Então, o que impacta no cálculo e como a gente vê? O reconhecimento que a gente vê em algumas empresas são de reconhecer esse contrato a partir do momento que eu tenho um valor a pagar. Mas o que a norma requer é que a partir do momento que você tem essa obrigação constituída, quando a gente fala do CPC 06, quando a gente pensa em cálculo, a gente tem que estar sempre olhando para o passivo. O passivo vai determinar e vai direcionar o reconhecimento. E o ativo vai funcionar como uma contrapartida em linhas gerais. Então, a partir do momento que eu tenho a assinatura desse contrato e eu entro dentro desse imóvel, eu já tenho essa obrigação. Então, consequentemente, eu preciso reconhecer o passivo. Eu já atingo esses requisitos de constituição do passivo. Então, o que eu preciso fazer? Onde eu ajusto esse evento? Eu preciso considerar o meu fluxo, tá? Aqui na telinha, na primeira telinha. O primeiro quadro é como ele tem que ser reconhecido devidamente. Então, eu tenho que considerar no meu fluxo o período de carência, deixando esses valores ali zerados, que é exatamente o que a gente fez, tá? Então, eu preciso calcular desde o momento zero, desde a assinatura do contrato, esse fluxo já ajustado, tá? Sem o reconhecimento dos valores que efetivamente eu não vou pagar. Algumas empresas, e é uma prática recorrente que a gente tem identificado no mercado em algumas revisões, e esses contratos eles acabam sendo reconhecidos a partir do primeiro pagamento. Isso vai gerar uma distorção dos valores, né? Até porque você já tem a obrigação de pagar, então, consequentemente, você já tem que reconhecer as despesas de juros e você já está tomando benefício do ativo e, consequentemente, você deveria estar reconhecendo a depreciação, tá? Então, esse é o primeiro exemplo que a gente trouxe, não sei se ele é inerente a maior parte de vocês, mas é um ponto que a gente vem discutindo bastante. E aqui no Rio, principalmente, tem se tornado uma discussão bem recorrente por conta de oportunidades. Enfim, o centro do Rio tem muitas oportunidades de locação de imóveis e algumas empresas têm dado esse tipo de condição, tá? O segundo ponto que a gente vai trazer para essa discussão, acho que é um ponto muito recorrente, principalmente as empresas que têm controle sobre planilhas Excel. Eu não vou nem essa parte aqui da apresentação, eu vou trazer até algo mais ilustrativo, vou trazer em Excel, demonstrar aqui o efeito de forma mais prática, mas um ponto que a gente vê com frequência são ajustes dentro do mesmo fluxo, tá? O que eu quero dizer com isso? Um dos pagamentos que são considerados na CPC 06 são os pagamentos variáveis por índice ou taxa. Então, além dos valores fixos que nós pagamos mensalmente, anualmente você tem aquele cálculo daquela correção monetária, tá? E o que a gente vê dentro desse cálculo como um ponto?
algumas empresas elas ajustam esse fluxo, elas fazem esse ajuste diretamente no fluxo. Então, eu tenho um fluxo único, um fluxo de caixa único, onde eu vou ajustando esse fluxo à medida que eu tenho esses reajustes. Eu vou mostrar no Excel para trazer de forma mais prática, mas antes, a ideia geral é que toda vez que eu ajusto esse cálculo dentro da mesma base linear, por exemplo, eu tenho um aluguel de 3 anos, tá? Aí um prazo de 36 meses. No primeiro ano, eu vou pagar ali R$ 5.000. A partir do segundo ano, eu tenho um reajuste de 10%. Alguns cálculos, algumas empresas fazem isso com certa frequência, elas ajustam esse valor diretamente nessa planilha. O que acaba acontecendo é que toda vez que você ajusta esse fluxo nessa base, você está reconhecendo efeitos retrospectivos, tá? Porque eu estou aumentando a minha base do meu cálculo desde o início. Então, para fins de competência, eu tenho um problema contábil e normalmente quando você faz esse ajuste, você acaba reconhecendo o efeito no resultado para que a planilha siga o próprio efeito do CPC 06 diretamente. Eu vou apresentar essa parte em Excel e aí fiquem à vontade para interromper, para tirar alguma dúvida. Acredito que seja algo mais comum aí no nosso dia a dia, mas eu vou trazer para tentar exemplificar de forma mais prática, tá? Só fique à vontade, tá? Para intervir a qualquer momento, para poder questionar ou tirar dúvidas. A ideia é que seja mais colaborativo do que um monólogo, uma lecture, tá? Não Só que já concordar com essa, pode aconteceu. falar, não concordo e traz o ponto e a gente conversa aqui, vai ser muito bom. Com certeza, cara. Acho que a interação é importante. Aqui, pessoal, estou trazendo exemplo. Acho que essa planilha, para a maioria dos gestores de contratos, é algo que é bem familiar, tá? Então, nesse meu exemplo, eu tenho um contrato, tá? Onde eu tenho um valor de pagamento de R$ 5.000, tá? É um contrato com prazo de 120 meses, tá? E no contrato inicial, no momento zero, o meu valor pago é de R$ 5.000, tá? Então, aqui, no meu cálculo, eu tenho o valor presente, eu estou trazendo a valor presente esse meu fluxo por uma taxa de 0,8, tá? Um fluxo de R$ 5.000 mensais por 120 meses, tá? Então, vamos lá. Quando eu faço esse cálculo, no momento zero, aqui a gente não tem problema nenhum. Aí, vamos pensar que no primeiro ano, eu passo a pagar R$ 5.500. Então, eu tenho um reajuste que é padrão. Aqui a gente fez um cálculo de forma mais simples. Eu fiz um ajuste ali atualizei o fluxo por 10%, tá? Então, antes daqui no meu momento zero, eu pagava 5.000, agora eu vou pagar 5.500 a partir de janeiro de 2022. Então, para ilustrar onde a gente quer chegar, o meu fluxo individual calculado no momento zero, ele traz um valor presente de 389 mil no momento do reconhecimento, tá? No mês. Se eu pego esse meu fluxo e após o reajuste, eu vou alterar aqui alguns meses, tá? Eu simplesmente ajusto nesse meu fluxo linearmente, eu só ajustei 2 meses. Vocês estão vendo que eu tenho um ajuste no meu saldo inicial, tá? Então, toda vez que eu ajusto o meu fluxo na base linear, eu estou reconhecendo diferenças. Eu estou ajustando retrospectivamente meu fluxo. Eu reconheço um efeito desde o momento zero. E isso é um problema recorrente que a gente identifica nas empresas e que a gente acaba tendo um problema de competência, porque eu estou trazendo efeitos que deveriam ser prospectivos para o meu passado. E aí, as empresas acabam fazendo ali no momento desse reconhecimento? Eu aumento o meu ativo, eu aumento o meu passivo, só que isso ele acaba gerando uma diferença que eu preciso reconhecer no resultado, tá? Então, o que a gente quer, onde nós queremos chegar aqui? O que eu preciso fazer para reconhecer corretamente esse efeito? Aqui eu tinha um valor de R$ 5.000 e agora eu estou pagando 5.500 nesse exemplo, tá? Então eu tenho um aumento de R$ 500. O que a gente precisa fazer? Eu preciso projetar esses R$ 500, tá? Até o final do meu fluxo e trazer esse efeito a valor presente. O valor presente desse reajuste até pelos prazos de 120 meses. 120 não, desculpa, aqui eu vou ter um prazo menor porque eu já incorri em parte do contrato.
Mas o valor presente desse meu reajuste de R$ 500 ao prazo adicional do contrato, ele é de 29 mil. E aí, esses 29 mil que vai ser o meu reajuste por índice ou taxa. Então, esse valor que eu vou reconhecer. Eu vou aumentar o meu ativo e aumentar o meu passivo. E a partir dali eu vou aplicar as minhas taxas seguindo, né? Aqui no nosso exemplo, eu crio um novo fluxo, onde efetivamente eu vou pagar R$ 5.500 e sigo reconhecendo a despesa de juros com base na taxa de 0,8 e depreciando com base no meu novo valor do imobilizado, do meu imobilizado de direito de uso. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar esse reajuste e descontá-lo de forma separada. Em prática, aqui, a forma que a gente enxerga mais simples, né, para quem tem essa gestão por planilha em Excel, é fazer esse cálculo, criar um novo fluxo, incrementando esse valor, tá? Esse valor presente de R$ 500. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém já discutiu esse assunto? Já teve alguma... Alguém já teve alguma interação com algum O ponto em Leomar relação mandou a uma isso? pergunta aqui, Lessa. Já temos sistemas no mercado que faz todo esse controle e cálculo, confere? Consegue nos indicar alguns? Nós temos diversos sistemas no mercado, né? Inclusive a parte da apresentação a gente vai falar sobre um sistema, né? Um sistema que nós da MCS desenvolvemos, tá, pessoal? No final da apresentação a gente vai apresentar um pouquinho para vocês que seria uma solução para todos esses casos que a gente está trazendo, tá? Obrigado pela pergunta, mano. Mas, e aí, dando continuidade, pessoal, esse é um erro comum e vamos lá, mensalmente, quando a gente tem uma empresa que tem diversos contratos, a gente tem um primeiro desafio, que é gerir todas as áreas que detêm o controle desses contratos. Então, essas áreas precisam se falar, essa comunicação precisa ser direta para que seja identificado todos os contratos que precisam ser reajustados periodicamente, e além disso, a gente ainda tem esse efeito do cálculo que precisa ser inserido, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem um novo fluxo calculado. Então, a gente tem várias atividades que precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga ter esse número correto na contabilidade, tá, pessoal? Então, esse é um ponto muito recorrente, né, que a gente enxerga com muita frequência, seja em clientes de auditoria, seja em consultorias, a gente tem com certa frequência, a gente enxerga esse ponto, tá? Então, é um alerta que realmente gera uma demanda grande, a gente precisa ter um novo cálculo, mas é isso que a norma requer. Então, para que a gente consiga estar atendendo esses requisitos da norma, a gente precisa fazer esse cálculo dessa forma e, de certa forma, evitar reconhecer ajustes indevidos no resultado, que aqui, nesse momento, a gente, com base no que a gente vê de prática no mercado, muitas empresas acabam corrigindo esses valores incorretamente, gerando pequena distorção no resultado. Tá? Então, além do impacto, né, de inconsistência do cálculo, a gente está trazendo efeitos inconsistências dentro do resultado que vão afetar ali a revisão por parte de um leitor aí da demonstração financeira. Tá? Agora eu vou voltar para um outro ponto. Tá? Eu vou voltar para a apresentação, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Para interromper. Já estão vendo? A apresentação já voltou? Já voltou. Beleza, Edmundo, obrigado. Então vamos lá. O terceiro ponto que a gente vai trazer para vocês é o cálculo do PIS/COFINS. O que a gente tem identificado no mercado? Algumas empresas têm reconhecido o fluxo de caixa descontado desses efeitos do PIS/COFINS. Tá? E a gente tem uma circular da CVM que trata exatamente desse assunto, que é a 2 de 2019, e que veda esse reconhecimento. Tá? Então, e por que isso é vedado? Né? O CPC, o contrato de arrendamento, ele é uma obrigação por si só. Eu preciso reconhecer esse passivo. E quando eu desconto o efeito do PIS/COFINS, o leitor da demonstração financeira, ele acaba não tendo a visão da obrigação desse contrato. Então, eu perco essa identificação do valor que eu tenho a pagar. Então, a CVM recomenda que esses contratos sejam reconhecidos pelo valor bruto e, no momento do pagamento,
do ato do pagamento, eu faço uma reversão da parcela da depreciação e uma reversão da despesa de juros, constituindo esse imposto a recuperar. Então, além desse cálculo incorreto, muitas empresas também acabam não tomando crédito desses valores, né? E, em linhas gerais, se esse ativo está diretamente relacionado às atividades da tua operação, ele pode te gerar o crédito de PIS/COFINS, mas ele precisa ser reconhecido mensalmente à medida que você incorre nesses pagamentos, tá? E ele precisa ser recadastrado e registrado através de contas redutoras no resultado. Então, você precisa ter uma conta redutora da despesa de juros e uma conta redutora da depreciação, isso para fins de divulgação da ECF, e você constitui, e aí a forma que a gente constitui, a gente explica um pouquinho no próximo passo, que é um outro problema que a gente identifica, que é o cálculo e como esse crédito acaba sendo constituído, tá? Mas, em linhas gerais, o que a gente apresenta aqui nesse quadro? O meu fluxo de R$5.000 do exemplo, ele precisa considerar os valores de R$5.000. Aqui, nesse exemplo, algumas empresas reconhecem esse valor líquido. E aí, você demonstra aqui que, nesse caso, eu teria uma diferença aqui de R$10.000 da minha obrigação registrada no balanço. Então, é vedado o reconhecimento do PIS/COFINS de forma líquida, tá, pessoal? Então, o teu balanço ele precisa ser ajustado e o crédito ele só pode ser gerado ali após o efetivo pagamento do contrato, tá? Beleza, pessoal? Eu vou passar aqui para o quarto ponto, tá? O quarto ponto a gente ainda em cima sobre o tema PIS/COFINS, eu vou falar um pouquinho sobre o parecer da CVM, tá? O que a gente identificou em algumas empresas? Que elas aplicavam as taxas os valores de PIS/COFINS, né? Esse crédito ele era constituído em cima do valor do resultado. Então, pensa no seguinte, eu tenho uma depreciação reconhecida, nesse exemplo aqui, de 4.000, e eu tenho uma despesa de juros de R$1.000, tá? O que algumas empresas fazem? Elas simplesmente aplicavam esse valor da taxa. Só que qual o problema desse efeito, né? O PIS e o COFINS, o CPC 06, ele muda o modelo de reconhecimento. Como você traz esse componente da despesa de juros, esse eventual componente de financiamento, no início dos contratos eu tenho uma despesa superior ali o que efetivamente eu estou pagando, tá? Então, o que a gente tinha anteriormente? No contrato de R$5.000, eu teria linearmente um reconhecimento no resultado de R$5.000. Com o CPC 06, eu tenho mais despesas no resultado por conta desse componente de juros. Então, é como se no momento inicial eu tivesse 5.200. Se eu aplico as taxas direto nesse efeito no resultado, no momento zero, eu estou tomando mais crédito do que eu deveria. Então, o que o parecer da CVM fala? Né? E como ele ensina a fazer esse cálculo? Eu preciso calcular o crédito que eu teria direito a recuperar em cima do valor do pagamento. E aí eu preciso apropriar esses valores para o resultado, porque uma parcela eu preciso descontar da depreciação e uma parcela da despesa de juros. Nesse exemplo aqui, eu tenho um valor pago ali de 5.000, que vai me gerar aqui uma depreciação de um PIS de 73 e um COFINS de 338. Como eu faço essa segregação entre esses valores? Eu aplico diretamente a despesa de depreciação às alíquotas vigentes, tá? E a diferença entre a aplicação dessas alíquotas sobre o valor pago e o PIS/COFINS que eu já reconheci sobre a depreciação, eu reconheço como despesa de juros, tá? Então, a despesa de juros ela acaba indo por diferença. A depreciação você reconhece aplicando as alíquotas diretamente no valor reconhecido no resultado, e a despesa financeira eu faço pela diferença entre o valor que eu reconheci, reduzindo a depreciação, versus o meu efeito caixa, que nesse exemplo é de R$5.000, tá? Então, esse é o modelo que a CVM requer, e é assim que a gente deveria fazer esse reconhecimento, tá, pessoal? Beleza? E aí, aproveitando o gancho aí da última pergunta do Leomar, né? Essas são questões que a gente tem identificado na prática, né? E a gente tem atuado de forma muito consistente
nessa norma contábil, e desde o início do ano a gente desenvolveu uma solução, tá? Denominada Leasing Easy, que ela traz de forma simplificada a gestão desses contratos, os cálculos e os relatórios já alinhados com o modelo, a estrutura requerida das demonstrações financeiras. Tá? Então, as divulgações de direito de uso no ativo, os quadros de mapa de direito de uso, o mapa do passivo de arrendamento e os efeitos da DFC, a gente já tem esses dados todos dentro de um único sistema. Tá? E esse sistema ele já está parametrizado para reconhecimento do cálculo em linha com todos esses pontos que nós discutimos aqui. Ele já supera essas questões e também ele traz esse benefício do PIS/COFINS. Então, além desse cálculo, o PIS/COFINS ele também ele é calculado dentro desse sistema em linha com os requisitos do parecer CVM de 2019, tá, pessoal? Então, a gente vai... A ideia dessa apresentação é ser bem objetivo, tá? A gente vai apresentar um pouquinho aqui do layout desse sistema, que é uma solução que nós desenvolvemos internamente, então acho que é sempre bom trazer para vocês que acho que o grande diferencial do nosso time da MCS é que nós somos especialistas em contabilidade, desenvolvendo soluções em tecnologia, e então as soluções e tecnologias elas são pensadas para cada passo e para cada requerimento da norma, e o Leasing Easy ele traz todos esses requisitos de maneira bem simples, através de uma nuvem onde você consegue ter todos esses controles centralizados, desde da gestão dos contratos e seus eventuais aditivos, você consegue ter isso de uma forma muito simplificada. Felipe, você consegue abrir o... Consigo sim. Só para complementar, assim, do ponto de vista de inovação e transformação digital, a gente atua como linha de negócio e atua como frente para cliente também. E uma linha de negócio de frente para cliente, mas uma linha de negócios interna também. E aí, a parte do nosso trabalho foi conversando com o nosso time de auditoria, aí, junto com o Lessa, a gente identificou esses 4 pontos críticos e a gente foi buscar no mercado o que já existia de soluções prontas e o que essas soluções deixavam a desejar. Então, a gente olhou um monte de empresa diferente, tanto no Brasil quanto no exterior, e aí a gente chegou num conceito de prototipação muito mais customizável e adaptado à nossa realidade e que facilita, inclusive, o atendimento de trabalhos de auditoria, né? Então, quando o auditor chega e pede um relatório, o relatório que a gente gera, além de gerar um relatório de contabilização que facilita a contabilização desses números, você também consegue gerar um relatório que facilita o auditor fazer a sua auditoria, o que diminui a chance de levantamento de pontos críticos e diminui os riscos da empresa. A gente, ao longo desse período, a gente tem conversado com bastante empresa e muita empresa grande, assim, a gente ficou muito surpreso porque o grande controle que a empresa usa de FRS 16 é Google Sheets ou Excel da Microsoft. Então, e aí a gente perguntava assim, mas e se alguém vier aqui perguntar para você como é que você contabilizou esse número aqui há 2 anos e meio atrás? Aí a gente tem que voltar e encontrar planilhas de 2 anos e meio atrás no sistema, senão, se a gente não encontrar, a gente tem que recalcular para mostrar. E aí a gente falou, poxa, é uma coisa que se a gente tiver um sistema e a gente conseguir, a partir de um cadastro no sistema, a gente conseguir tanto voltar para o passado para encontrar esse histórico, ou avançar para o futuro para ver como será no futuro, isso pode facilitar bastante, né, o nosso trabalho. Então, a gente pega esse problema do contábil, esse problema financeiro, esse problema da auditoria, e a gente converte todas essas regras em algoritmo e a gente tem um time de desenvolvimento para codificar de forma personalizada isso tudo. Então, o grande desafio é tudo isso que o Lessa explicou para vocês, do ponto de vista técnico e mostrar na planilha, você explicar isso tudo para um desenvolvedor e na outra ponta sair um sistema que faça exatamente o output que a gente precisava, que a gente costumeiramente vê no mercado no Excel. O Leomar comentou aqui, pois é, já vi empresas com 2.000 contratos fazendo controle em Excel. É verdade, e a gente viu isso no mercado, a gente ficou surpreso e, assim, o risco disso é gigantesco, né? Porque basta um zero. Esses dias a gente pegou um caso de uma empresa
que por causa de um zero à direita, a empresa saiu de 27 milhões, errou ali de 240 milhões para 27 milhões. Então teve um leve erro por causa de um zero à direita, né? E aí imagina o impacto que isso tem, ainda mais empresas com 2.000 contratos, e aí você negocia a taxa, você tem condições especiais naqueles contratos, e como é que você reflete isso tudo dentro de um Excel? É bem arriscado. Então, a plataforma, o Leasing Easy, ele vem com a ideia de solucionar esse problema. Isso é uma ferramenta que ajuda a gente para os nossos clientes e ajuda a gente na nossa rotina. A gente entende que faz muito sentido a gente trazer para vocês também, e vocês fiquem à vontade para acionar a minha, a Lessa, para a gente poder levar a plataforma para vocês ou para o cliente de vocês e ajudar vocês. O objetivo aqui é menos do que vender ficar vendendo uma ferramenta, uma ideia, mas é muito mais poder ajudar vocês com uma coisa que já tem ajudado bastante a gente. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Do ponto de vista de usabilidade, aí já passo para ti, Lessa. É muito simples, então a gente tem essa tela principal, que é uma tela de dashboard com os principais números, onde você consegue fazer filtragem de períodos, escolher empresas, são empresas fictícias que a gente cadastrou aqui, ou mesmo agrupar por holdings, e aí você consegue ter as informações agrupadas. Ah, e aí aqui você consegue também, na sidebar, você ir para uma tela de cadastro e uma tela de histórico. Então, na tela de cadastro, você tem um formulário para preencher, escolhendo índices que são trazidos automaticamente, se você quer ou não calcular o PiscoFins, se você tem condições especiais, como desconto, carência, você tem a opção de inserir também, e inclusive anexar o contrato, que é um problema que a gente percebeu. Às vezes a empresa ela está lá no Excel, mas fala, ok, mas deixa eu ver o contrato. Aí lá vai acionar o jurídico, e aí tem que falar com o procurement, e tem que caçar aquele contrato. Não, aqui você consegue cadastrar e já trazer o contrato. Então facilita muito na hora de você passar por uma auditoria e você conseguir encontrar essa informação. Se um funcionário está de férias, por exemplo, você não vai ter que ligar lá para saber onde é que está o contrato lá, Edmundo. Não, você já consegue saber que está dentro do sistema, e isso torna muito mais seguro. Uma vez cadastrado, voltando aqui para a tela principal, você tem um botão de histórico. No botão de histórico, você consegue acessar todos os seus contratos com o mesmo filtro simples, do ponto de vista de facilitar a usabilidade de vocês. E uma vez que você tem todos os contratos cadastrados aqui, você pode, por exemplo, vir aqui e clicar em detalhe. Em detalhe, você consegue acessar todo o detalhe do contrato. Aqui você tem opções de excluir um contrato, digamos que cadastrou errado o contrato, poxa, não era para ter cadastrado isso, você consegue excluir. Você consegue encerrar um contrato, digamos que o contrato dure aí 20 anos, mas ele encerrou no 15º ano, você consegue vir aqui encerrar e ele faz os cálculos de encerramento, ou mesmo editar para trazer condições especiais que ocorram ao longo do contrato, de carência, de isenção, de desconto. E fazer o download de informações totais do contrato. Aqui você pode exportar em todos esses formatos, então tem bastante formato. Tem empresa que é anual, é só mensal, bimestral, trimestral, tem essas possibilidades. Exportar também a forma de lançamento desse contrato, para você conseguir ver naquela carinha que o Lessa mostrou para vocês, tudo o que impacta a contabilização. E se você quiser ter uma visão consolidada de todos os contratos, aqui voltando na tela de onde tem os detalhes dos contratos consolidados, você consegue ter todas essas visões também. Então, tá todo consolidado por ano, quanto mês a mês aqui para todos os contratos. Sobre uma pergunta última, só para encerrar, aí passar para o Lessa sobre esse ponto, um ponto que sempre perguntam para a gente é integração com a RP. A gente lançou esse sistema no começo desse ano e a gente tem feito as integrações à medida que os clientes trazem as demandas. Então, a gente já trabalhou com integração, por exemplo, com MXM, com DataSul. A gente tem trabalhado com um cliente recentemente que trabalha com SAP e com Proteus. A gente está indo de acordo com a demanda. Existem empresas que têm API para poder fazer a integração e a gente pega a documentação para poder fazer essa adaptação customizada. Tem empresas que não possuem APIs nos seus contratos com um RP e aí precisa de importar o arquivo direto no sistema, a gente gera no layout para poder importar. Então, é possível, inclusive, então, exportar esses dados ou integrar esses dados direto com o RP, mas depende da sua necessidade, a gente senta e alinha contigo para poder fazer isso. Aí agora é com o Lessa que ele vai mostrar um pouquinho mais no detalhe. Bom, pessoal, acho que dos pontos que o Felipe trouxe, acho que só agregando, a gente acho que o diferencial do Leasing Easy é
para estruturas societárias mais complexas. Então, a gente consegue ter uma visão dos contratos por empresa individual, a gente consegue ter uma visão por um consolidado intermediário, uma empresa que tem uma consolidação intermediária, e uma visão de holding geral com várias empresas embaixo. Tá? Então, a gente consegue ter essa estrutura de relatórios e bases já pré-definida. Tá? E acho que o Felipe já passou os principais dados, acho que para a gente não se estender muito. O grande ponto de destaque que a gente tem como diferencial é o reconhecimento já do PIS/COFINS, já atrelado à instrução da CVM, e também essas questões que a gente falou um pouquinho aqui, carência, multa, descontos. Então, a gente, no momento que ela incorre, né, vamos pensar que no mês 10 do contrato a gente sabe que a gente negocia uma carência. Então, empresas que têm lojas de shopping, por exemplo, tem muitas negociações paralelas de acordo com a performance dessas operações. A gente vai estar inserir essa carência, esse desconto ali, pelo prazo que ela vai acontecer, e o sistema ele já calcula e já projeta isso. Então, é uma visão que a gente consegue estar 100% em linha com a competência dos eventos para o reconhecimento, tá? Então, sobre o Leasing, acho que era isso. A ideia da apresentação geral é trazer alguns pontos que a gente tem discutido com frequência, apresentar para vocês uma solução que nós desenvolvemos, o time do Felipe e o meu time. E agora, pessoal, como a gente tinha falado, a gente queria deixar esse espaço para que vocês tragam alguma questão, tem algum ponto que vocês têm discutido, alguma dúvida inerente à operação e aos clientes de vocês, que vocês queiram compartilhar, para que a gente possa aí tentar agregar a esse webinar. Pessoal, só para conhecimento, né? Esse material vai ser enviado para vocês, né, dessa apresentação. Está sendo gravado, né, no nosso webinar, que vai estar no YouTube. Então, caso vocês tenham alguma dúvida... Fiquem à vontade. Aqui fica o nosso contato, né, meu e do Lessa, o QR Code para facilitar aí quem quiser apontar o celular para também entrar em contato com a gente. 10 minutos a gente passa aí contigo, com o seu time, e a gente está à disposição. E um último ponto, só para poder aproveitar aqui o gancho, a gente fez também, lançou recentemente nas principais plataformas de streaming um podcast, tá? Então a gente tem difundido um pouco aí a primeira temporada a gente está falando sobre reforma tributária, tem um QR Code aqui para vocês conseguirem acessar, e se vocês tiverem temas de interesse, inclusive mesmo desse contexto de auditoria ou de dígito, fique à vontade para entrar em contato com a gente está à disposição para poder ajudar vocês. Alguma pergunta, Muito obrigado. dúvida? Não? Então, pessoal, a gente... Opa, tem uma aqui. A Juliana agradecendo. Tem uma... Vamos ver. Legal. Bom, pessoal, se vocês quiserem se despedir, encerrar esse nosso bate-papo, fica à vontade, tá bom? Pessoal, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer para falar aí para esse fórum, tá? E a gente segue à disposição, caso vocês queiram bater um papo sobre algumas outras questões e ter uma outra oportunidade, ter nossos contatos. Esse tema a gente tem discutido bastante, então pode mandar uma mensagem caso tenha alguma dúvida e não tenha se sentido à vontade de falar aqui nesse fórum. A gente está à disposição aí para bater um papo com vocês, tá? Sem dúvida. A gente agradece, pessoal, o tempo de vocês e as perguntas. Contem com a gente, tanto do ponto de vista do Leasing Easy, quanto do ponto de vista de dúvidas sobre o tema técnico, ou mesmo de inovação, de transformação digital, saber mais sobre como transformar essas ideias do ponto de vista técnico, contábil em soluções digitais. Pode entrar em contato com a gente, conte com a gente. Obrigado. Tá bom, pessoal. Boa semana, bom negócio para vocês. Um forte abraço.